Metrópole Entrevista. Vamos lá para São Paulo. Olha, eu estou indo para São Paulo para conversar com minha amiga Elizabeth Santos, ela que é fundadora do grupo CRIAC. Ela vai conversar conosco. Ela é uma mulher empreendedora há 25 anos. O grupo dela está no mercado nessa questão de gestão de informação. E eu vou bater um papo com ela aqui. A gente já está botando ela na linha. Deixa eu ver aqui. Caio já está aqui. Já pode? Vamos lá. Já está na linha ali. Deixa eu ver se ela já me ouve. Elizabeth, bom dia. Você está me ouvindo? Bom dia. Como vai você? Como vai, Luiz? Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar com você e com toda a sua audiência. Olha, conosco aqui na minha bancada, a doutora Camila. Doutora Camila, além de advogada, é superintendente da política para as mulheres aqui na Bahia. E ela está comigo hoje para a gente poder também fazer essa entrevista em conjunto com você. Eu estava explicando a ela aqui no intervalo, antes de começar o programa, que você é uma gestora de 25 anos no mercado e que começou numa época que as mulheres tinham uma dificuldade de serem prósperas e probas que era absurda. Hoje ainda tem, mas há 25 anos atrás, pior ainda. E aí eu pergunto, começando, para você, qual foi o grande salto da sua vida para começar seu negócio? Olha, Luiz, eu fui docente do SENAC por 10 anos, né? Eu tive 10 anos como secretária executiva, entrei no SENAC para dar aulas para secretárias executivas e uma das minhas disciplinas é a matéria de arquivo. Eu comecei a estudar arquivologia e me apaixonei pela matéria e comecei a desenvolver todo cursos, né? Cursos de pós-graduação, cursos que me levassem a entender profundamente os arquivos. Inclusive toda a nossa história, a importância de tudo, na relevância, inclusive, da nossa fortificação como um ser, né? Como um ser pensante. E depois de 10 anos quase no SENAC, eu observei que eu gostaria de fazer mais. Como docente, eu tinha chegado ao ápice de tudo que eu sentia que eu podia, mas eu queria pôr as minhas ideias em prática. E conversando com o meu gestor na época, ele me disse que isso não era possível lá dentro, eu pedi para sair, ele disse que não podia, porque o meu cargo já era muito alto, eu não tinha nenhuma substituta. E meses depois, o SENAC mudou para terceirização e eu fui uma das primeiras pessoas a serem terceirizadas. Então, a minha vontade de fazer, de ver se realmente as minhas ideias, na prática, elas eram realmente proativas, foi muito grande. Então, eu saí do SENAC, pedi para sair, e aí eu comecei já como assessoria. Eu tinha muitos alunos que gostavam muito da disciplina, e um deles me convidou para um projeto que foi feito num grande hipermercado. Eram 40 anos de RH e eu comecei a fazer assessoria como autônoma. Agora, deixa eu te falar. Eu citei aqui essa questão do machismo, né? Você sabe que isso é um assunto bastante em voga, não do ponto de vista do interesse, mas do ponto de vista de reparações, que é o mais importante a ser feito. Como era naquele momento para você? Você lembra? E assim, só para poder contextualizar, por conta da nossa audiência feminina, esse programa, para você ter uma ideia, Elizabeth, tem 8 anos. E 8 anos desse programa, ele tem um público, ele é um programa voltado ao empreendedor, ele se chama Empreenda, mas eu tenho aqui 99% dos meus entrevistadas. Então, 99% das pessoas que passaram por aqui foram empreendedoras mulheres. Então eu tenho um número substancial de ouvintes mulheres agora nos ouvindo, inclusive. E eu queria que você falasse um pouco da experiência do ponto de vista da mulher, da mãe, sim, da gestora, da esposa ou da companheira, como seja. Mas desse ponto de vista, quais as dificuldades que você enfrentou? Sim, olha, que bom que nós temos toda essa audiência. Eu sinto como mulheres a gente precisa se dar a mão e trocar muito
no mercado masculino, que é muito competitivo, eu digo, o nosso mercado feminino, ele tem que ser um mercado que nos una nas experiências, no dia a dia. No início, Luiz, eu não tive muitos problemas. Eu tive realmente um problema muito grande quando eu abri a empresa. E principalmente, como eu vinha também na área de sistemas, eu estudei sistemas, quando a gente começou no meu trabalho a mostrar os sistemas e fazer a organização da documentação com sistemas, eu fui direcionada para as áreas de tecnologia. Só tinham homens. Quando eu estudei também só tinham homens. E eles olhavam para mim como, falei, nossa, o que você está fazendo aqui? Era algo assim, do curso já era difícil, e mostrar os sistemas também para os clientes, eles questionavam, mas quem está fazendo isso? Eu falei, sou eu, primeiramente sou eu, e eu tenho uma pessoa que está me ajudando, eu tenho um consultor. E felizmente, Luiz, os nossos sistemas foram crescendo muito, as empresas começaram a gostar. E aí ficou mais difícil, porque a equipe de TI, quando eu chegava para uma reunião, primeiro, o que eu fazia, Luiz? Eu tinha que pôr um salto altíssimo. Eu digo salto alto me ajudou muito, porque eles me olhavam, eu digo, de cima para baixo. Tipo, quem é essa mulher dessa área de sistemas? Quando eu dizia que eu era diretora da área de sistemas, meu Deus, eles batiam de frente comigo, era uma sabatina sempre. Tudo que eu falava, tudo que eu dizia, eu tinha que provar. Quando a gente entrou numa das empresas, a gente fez um trabalho muito grande para o grupo Votorantim. Por eu ser mulher, eu levei 4 anos homologando o sistema lá dentro. Eu tenho certeza que se não fosse uma mulher, tinha conseguido. Olá, Elizabeth. Tudo bom? Olá, doutora. A gente sabe que nesse mundo, nesse universo, a gente ainda vive muito o sistema patriarcal, né? Então, a influência, inclusive, na escolha de profissões, na ocupação de espaço. E já deu para perceber que você rompeu várias barreiras desse sistema misógino e patriarcal. Primeiro, eu queria parabenizar pela iniciativa, há 25 anos já participando do processo de empreendedorismo. E eu queria perguntar, Elizabeth, como é que você tem contribuído na vida de mulheres, e principalmente dessas mulheres que muitas vezes são chefes de famílias, que estão iniciando o processo de empreendedorismo. Uma pesquisa que foi realizada pelo Sebrae recentemente, 34% dos empreendimentos são liderados por mulheres no Brasil. E como é que você tem trabalhado essa questão não só do empreendedorismo, mas também da autonomia econômica e financeira? E por que eu digo isso, Elizabeth? Porque, infelizmente, muitas mulheres que são empreendedoras ainda têm seus recursos financeiros administrados pelos homens, ou seja, marido ou filhos. Quando a gente vê uma empresa, quando abre de empreendedorismo, o Pix, né, que muita gente utiliza Pix, ainda é no nome masculino. Então, como é que você tem trabalhado isso com as mulheres? Então, doutora, logo que eu abri a empresa, rapidamente eu me separei, né? Passei por uma separação e eu aprendi a lidar com tudo sozinha. É possível, sim, tem muito esse, eu digo ranço mesmo, que quem sabe mexer com dinheiro são os homens e não são as mulheres. Isso é uma grande mentira. Tá? Então, eu acho que as mulheres precisam começar a fazer cursos, sabe, estarem vendo como é, e elas vão ver. Uma mulher, eu digo, uma dona de casa que consegue fazer a gestão da sua casa, a feira, quanto paga na feira, no mercado, ela já é uma administradora nata dentro de casa. Ela sabe como comprar. A gente não faz essa ponte como mulheres. Então, da mesma forma que a gente vai gerir uma casa, os filhos, horários, eu digo que a gestão de uma empresa não é tão diferente de uma casa. Então não precisa ter medo. É possível fazermos juntas. Tá? E uma das coisas que a gente fez muito na Criarc, eu, por ser uma mulher divorciada com 2 filhas, eu dei muita chance para muitas mulheres com seus filhos que estavam divorciadas também ficarem aqui.
Então, nosso grupo de mulheres cresceu muito dentro da empresa. Então, nos tornamos uma empresa, eu digo única, nós somos a única do segmento, eu sou a única do meu segmento a ser gestado por mulheres. Então, até hoje a gente sofre uma discriminação, um pouco, é bem velada, mas até hoje ainda existe. Só para contextualizar, seu segmento de mercado atua, ou melhor, você atua em que segmento de mercado? Nós estamos no segmento de mercado de sistemas de gestão de organização de documentação e no segmento de guarda de documentos e gestão. Então, você é aquela empresa, trocando em miúdos, que é aquela documentação que não tem mais espaço naquela empresa ou no serviço público, é colocada você como uma fiel depositário, por assim dizer. Isso mesmo, Luiz. São empresas que a gente muitas vezes criou o sistema, criamos a metodologia e quando elas não têm mais espaço, elas vêm para cá. É uma gestão que não é de guarda, porque nós mexemos no documento da empresa. Então é assim, quando o cliente entra numa fiscalização, ele precisa da documentação, eu preparo e já mando tudo preparado para ele. Então é um trabalho é um segmento de muita confiança, nós acabamos fazendo uma empresa bem diferente. Os meus concorrentes muitas vezes falam que eu sou louca de fazer a gestão como eu faço, mas eu sinto aquele sentido, eu digo, mais feminino mesmo, sabe? De aprofundar mais, de não pensar somente no lucro, mas no benefício. Foi assim que a gente cresceu, Luiz. No mercado tão competitivo, estar há 25 anos nesse mercado, é por isso, é o diferencial da qualidade do trabalho. E vocês é um exemplo, né? Inclusive dentro de um mercado extremamente masculinizado. A área de tecnologia, de engenharia, é uma área que foi construída e pensada sobre questões de estratégia. E estratégia sempre teve, dentro da sociedade patriarcal e misógina, como um olhar, um mundo masculinizado. Então, é fundamental ter mulheres ocupando esse espaço, sendo referência nacional, inclusive porque impulsiona as relações dentro das empresas. Eu tenho certeza que quando você chega, como você bem diz, de salto alto, para fazer imersão, capacitação, todo o processo de acompanhamento dentro de uma empresa, você muda o olhar daquela empresa sobre a perspectiva e a participação das mulheres nesses espaços. É isso mesmo, doutora. Por isso que eu incentivo todas as mulheres que tenham essa vontade. Eu acho que a gente tem que sentir no coração. Eu tenho vontade de fazer algo diferente. Eu tenho vontade de ser uma líder. Faça o que sente, o que o coração pede. Isso é muito importante. Nós mulheres, eu faço trabalhos com mulheres hoje, reuniões com empreendedoras, eu busco toda vez que eu sou solicitada estar com as mulheres, porque juntas nós somos mais fortes. E é possível sim, numa área masculina sim. É que numa área masculina a gente tem que ser o que eles falam. Eu só estou lá porque a empresa é muito boa na parte desses temas. Mas é possível. Depois de alguns anos convivendo, eu digo, com muitos profissionais de TI, no início eles brigavam comigo, eles faziam cara feia. Com o tempo viraram meus amigos. Eles perceberam que eu não estava ali para competir. Eu estava para fazer o meu trabalho. E aí a gente começa a ser realmente por esse mercado olhada. Olha, para você que está comigo agora, eu estou conversando com a Elizabeth, com a empresária Elizabeth Santos, ela que é dona do grupo Criarqui, que é uma organização de sistemas. Ela está conversando comigo diretamente de São Paulo. Aí você pode estar perguntando, mas por que você pensou Elizabeth para conversar com você diretamente de São Paulo? Porque eu estive há pouco tempo na Feira do Empreendedor, uma feira de empreendedorismo, e passando por uma dos estandes, eu fui abordado pela equipe de Elizabeth, inclusive sua filha, acho que era a Andréia que estava lá. É isso mesmo, Luísa. Minha filha Andréia trabalha comigo. Olha que coisa boa. Ela estava lá e eu fui abordado, né, nessa abordagem, não feita não somente por Andréia, mas deixa eu não errar o nome de ninguém, mas por Elisângela também, sim. Isso. E aí elas me falaram, eu falei, olha, eu tô aqui vendo cases de sucesso de empreendedores e empreendedoras. E elas disseram, olha, minha mãe, aliás, a Elisângela falou, minha patroa
minha chefa, não sei como ela falou, é dona da empresa e somos todas mulheres. Eu falei, todas mulheres? Ela somos mulheres desde a criação. Eu falei, nossa, isso me interessa. É importante saber. É importante. Agora, e aí, dito isso, qual o grande medo que você passou à época, Elizabeth? Você estava lá numa função, você era docente do SENAC, enfim, você tinha uma vida estabelecida, independente de estar separado ou estando em separação. Mas qual era o grande medo, qual foi o grande receio? Para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, essa pergunta está aqui para mim, inclusive. Qual o grande medo que ela teve? Qual foi o grande receio que você teve em ter que desbravar um momento do mundo, do Brasil, muito mais machista do que o mundo atual, mas e muito menos permissivo do que é hoje? Então, Luiz, eu vi a empresa realmente como um grande sonho, uma vontade de fazer, de mostrar que era possível fazer um trabalho, inclusive, muito diferenciado da forma que eu via. Porque eu sempre vi a importância da documentação e dos sistemas. E eu sempre usei sistemas que eram free, sistemas que eu digo que foram feitos pela Unesco. Então eu já tinha um receio bastante grande de não ser aceita pelo tipo de sistemas que eu gostava. Porque eles ajudavam as empresas a ter um custo menor. Então essa abordagem, ela foi bem difícil. E bancar isso foi mais difícil ainda. Então, na minha trajetória, eu continuei dando aula, fazendo os cursos de arquivo, eu fui para a universidade dar aula dentro da biblioteconomia. Então, eu fui fazendo toda uma parte de docência também junto com a empresa. Mas bancar, eu digo, o que eu acreditava era realmente um receio no início. Até que eu vi que as coisas estavam dando certo, tinha um mercado, tinha uma possibilidade, e isso realmente me fortificou, né? Eu sou uma pessoa também de muita fé, sabe, Luiz? Eu tenho uma fé muito grande em Deus, e eu sempre pedi a Ele que estivesse comigo, e que eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e que ela sempre me protegesse. Elizabeth, deixa eu te fazer uma pergunta também aqui. Quantas mulheres você já conseguiu, você tem noção quantas mulheres você conseguiu empregar diretamente na sua empresa e indiretamente a partir do momento que você presta essa assessoria para outras empresas e percebe que a coordenação, o acompanhamento, assessoramento neste processo, nessa empresa, começou a ser feito por mulheres também, ou seja, a mulher que seria responsável por acompanhar toda a imersão e o acompanhamento da consultoria? Olha, doutora, nesses 25 anos já passaram por mim mais de 100 mulheres. De forma direta, indireta? Sempre foi as mulheres, e eu criei dentro da empresa um departamento de treinamento. Então eu nunca exigi que as pessoas viessem prontas. Eu sempre pedi que elas tivessem essa vontade, a gente buscava entender se elas gostavam de organização e ensiná-las. E com o tempo elas foram gostando, muitas mulheres foram incentivadas, estão na área, estão em centros de documentação, muitas estão comigo há muitos anos. O Luiz citou a Elisângela. A Elisângela, quando entrou na nossa empresa, entrou num primeiro cargo e foi crescendo, e eu lembro de um dia que ela veio conversar comigo, que estava se separando, ela é baiana. Ela falou, eu não vou conseguir ficar aqui, baiana, eu vou voltar para a Bahia. Conquista. Eu falei, Elisângela, pense bem. Se você tem vontade de ficar aqui, fique. Não é porque você está se separando. Vou estar com você. E ela ficou. E hoje ela é a nossa diretora da área de clientes. Então é uma mulher que eu honro muito. É uma mulher que ajuda as outras que estão entrando aqui na empresa, até por tudo que ela viveu aqui. Então, hoje eu tenho uma pessoa que começou no primeiro degrau. Ela está há 17 anos comigo e hoje ela já é uma diretora. Então, formar essas mulheres foi incrível. Formamos também muitas mulheres que trabalham hoje em organização de documentos, mais nessa parte da casa das pessoas,
com uma metodologia nossa. E eu estou trabalhando, doutora, para fazer sistemas onde também a gente possa ter essas mulheres autônomas, que gostam de fazer organização, que possam utilizar também os nossos sistemas, para que elas tenham uma fonte de renda. A gente tem um projeto aqui dentro para a gente chegar nesse ponto. Porque uma das coisas que a gente vem fazendo esses anos e que nos renderam alguns prêmios foi de trabalhar com a sustentabilidade, foi de fazer projetos inovadores. E eu gosto muito de inovação, e eu gosto muito de estar com as pessoas, com as mulheres e com os jovens. Eu gosto muito dos jovens, que têm uma mente mais aberta e eles não têm esse preconceito que a gente sofreu lá atrás. Então, são os dois grupos que eu gosto, muito. Elizabeth, você está de parabéns, viu, Luiz? Você percebe quando uma mulher ela ocupa um espaço estratégico, ela consegue colocar outras mulheres nesse espaço também e com outro olhar. Olha o olhar que a Elizabeth teve, de trazer mulheres que queriam aprender. Então, ela tem um programa de capacitação e gestão. Infelizmente, nesse mundo ainda corporativo, muitas vezes o olhar masculino é pelo currículo. Então, ele olha pelo currículo e já quer a pessoa pronta, preparada. E muitas mulheres, elas vão inserir no mercado de trabalho, muitas vezes com a primeira oportunidade, porque no sistema que a gente vive, o espaço privado ainda é o espaço ocupado pelas mulheres e o espaço público ocupado pelos homens. E quando as mulheres rompem, muitas vezes, o círculo da violência doméstica, dentro de um casamento, elas não têm experiência no mundo externo. Então, muitas vezes, o trabalho externo é algo diferente. Então, elas precisam desse incentivo. Então, o olhar da Elizabeth, por ser mulher, por ter toda uma compreensão, é um diferencial na vida dessas mulheres. Parabéns, viu, Elizabeth? Agora, Elizabeth, você está me ouvindo bem? Gratidão. Oi, Luiz. Deixa eu te perguntar, quando você vai criar, quando você sai do Senac, e você já estava separada, em processo de separação? Olha, eu abri a empresa em 98, a empresa jurídica. Eu já trabalhava há 2 anos como autônoma e o meu marido foi uma das pessoas que foi contra, tá, Luiz? Ele falava que eu não ia dar certo fazendo aquilo. E eu digo, 2 anos depois eu me separei. Você viveu 2 anos ainda e se separou. E hoje, vou fazer essa pergunta, me perdoe, mas enquanto comunicador, jornalista, eu vou fazer. E hoje, quando ele olha pra você... Eu não te ouvi, Luiz, a ligação cortou, entrou em ruído. Eu tô te perguntando enquanto jornalista, vou te fazer uma pergunta enquanto jornalista. E hoje seu ex-marido, quando olha pra você, o que é que ele fala? Olha, meu ex-marido, depois de alguns anos, me pediu perdão, que ele estava errado. E depois de um tempo ele entendeu, né, que é um segmento muito diferente, eu até entendo. A minha irmã também falava isso, ela falava, minha irmã, eu te apoio, mas eu não entendi o que você ia fazer. Porque, imagina, estar organizando documentação com sistemas. Ninguém fazia isso, Luiz. Então, as pessoas que estavam à minha volta também não entendiam. Só com o tempo, quando elas viram que a empresa começou a dar certo, né, que a gente começou a crescer, aí elas entenderam. Foi um crescimento, eu digo, rápido, e onde eu realmente contei com muitas mulheres, viu, Luiz? Todo o meu segmento, eu só tinha homens na área de sistemas, porque eu não conseguia contratar mulheres na área de sistemas, você acredita? Antigamente era mais complicado, né? Era. E eu nunca esqueço, eu tive um funcionário que começou da área de TI, ele batia muito de frente com as minhas ideias. E um dia eu falei para ele, escuta, fulano, eu vejo que você tem uma resistência muito grande. Ele falou, eu não sei trabalhar com você. Uma mulher nessa área para mim é muito estranho. Luiz, eu tive que demiti-lo porque ele não me aceitava como gestora dele. Pra você ter ideia. Ele não aceitava suas ordens? Não aceitava. E um dia ele externou isso. Aí eu falei, olha, então, fulano, nós não podemos trabalhar juntos. Então era a única área que eu tinha homens na empresa. Caramba. Todos os outros segmentos eram mulheres. Porque as mulheres não iam para a área de TI nessa época. Hoje a gente já tem. Hoje isso está mudando, esse referencial está mudando. Mas lá atrás era difícil até contratar, porque eu criei uma empresa de sistemas.
não é? A gente, depois que os sistemas começaram a ser divulgados, e aí eu tinha que contar mais com os homens do que com as mulheres. Aí você entende a necessidade da gente fazer uma transformação na nossa sociedade através da educação. Não tem jeito. Mudar paradigmas, mudar essa realidade, essa cultura ainda machista e patriarcal. Porque é muito novo o período que as mulheres ocuparam esse espaço da academia, da universidade, da formação. Em menos de 100 anos, a gente tinha mulheres que não iam para uma sala de aula. Há pouco tempo, há 20 anos atrás, o curso que eu fiz, inclusive o curso de Direito, tinham mais homens nas turmas do que mulheres. Você olha para dentro do espaço, do universo judiciário, qual é a percepção que você tem sobre o STF? Quem são as pessoas que estão lá? Ainda são os homens brancos, ou seja, então ainda é um universo que a gente ainda precisa conquistar. Então, a educação é fundamental para mudar essa realidade, que lugar de mulher é onde ela quiser, seja no espaço público, seja no espaço privado, seja na área de engenharia, enfim. Então, você abriu portas aí para muitas mulheres. Eu trabalho com uma TI, mulher, Verônica, até mandar um abraço aí para ela, uma mulher extremamente competente, jovem, atualizada. Então, eu acho que a gente tem mudado muito esse quadro, viu, Elizabeth? Sim, é verdade, doutora. Sim, a gente precisa, sim, as mulheres podem ocupar o espaço que elas quiserem, o que elas quiserem fazer. Isso é muito importante. Nós ainda temos empresas que a gente fala corporativo, né? O mundo corporativo. E eu particularmente convivo com eles, mas eu gosto de empresas que tenham essa sensibilidade na gestão. Acho que está na hora de sair desse mundo que é só corpo e ter esse sentimento. A gente precisa ter esse diálogo. O que a pessoa que está comigo está passando nesse momento? Ela está passando algum problema, alguma dificuldade que nós, como empresa, podemos ajudá-la? Isso é muito importante. Tem que ter troca nesse relacionamento, tem que ter um olhar. E eu vejo que as mulheres têm mais sensibilidade para fazerem isso. Então eu digo para essas mulheres, continuem. É difícil, mas é possível. É possível. Agora, Elizabeth, olha, estou conversando com minha amiga Elizabeth Santos, ela que é empresária da CRIARC, estou falando errado, mas vou falar certo agora, que eu sou péssimo nisso, eu erro o nome de todo mundo, a doutora aqui toda hora fala o nome errado, é minha amiga, mas por aí vai. Deixa eu, duas coisas a comentar. Aqui, sim, na direção da rádio, o nosso comunicador, o dono da rádio e comunicador, Mário Kertes, talvez você não conheça, mas se olhar a biografia dele no Google, você vai achar a história dele. Foi prefeito da capital por 2 vezes e hoje é uma excelência no ramo da comunicação. Ele tem por base aqui quase todo o nosso corpo de comunicação é de mulheres. Mulheres. Eu vou te dar um dado aqui que é bacana e que para ele é motivo de orgulho, acho que para todo mundo aqui que tem uma relação com a família, com o grupo Metrópole, eu que tenho uma relação com o Mário, com o Chico Kertes, que é o filho dele, com Lara, que é a nora dele, que trabalha, que tem um programa diário aqui na rádio, é que ele também tem uma filha que é presidente da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. A filha dele é a principal CEO do grupo Johnson nos Estados Unidos. Nossa, que coisa linda. Começou, né? Sozinha, abnegada. Começou como trainee, foi embora no passado, A revelia dele, porque ele é um pai muito, muito amoroso com os filhos e sente muita falta das crianças, como assim ele fala. E ela foi, e hoje ela foi CEO no Brasil, CEO na América Latina, salvo engano, e se tornou CEO nos Estados Unidos. Olha, que lindo. Não, você vê como é possível, não é? E teve, eu digo, essa visão a partir do pai. Porque o pai mostrou que era possível. E a mãe e a ex-esposa de Mário Kertes, Dona Eliana Kertes, que talvez você conheça em São Paulo, pela criação daquelas bonecas gordinhas, como a gente chama, aquelas esculturas das gordinhas, foi na época, para ter essa visão de como as crianças tiveram do pai e da mãe, foi a vereadora, na década de 80, ela teve quase 100 mil votos,
que era, dentro daquele universo, naquela época, para você ter uma ideia, um vereador hoje de mais bem votado na capital tem 20 mil votos. E ela, na década de 80, teve quase 100 mil votos. Sim, nossa. Entende que essa formação, eu digo para uma criança, como é importante, essa abertura, eu digo, olha que coisa linda, eu conheço essas bonecas, você falar disso me traz um referencial muito bom. Eu estudo também muito esse universo hoje de reiki, do sagrado feminino. Eu sou chamada para participar de alguns eventos, e eu vejo quanto isso é importante. Olha como isso abre espaço para as mulheres que estiverem em volta, e os homens também, porque os homens, quando eles estão à volta, eu digo, de uma cultura mais aberta e que traz todo mundo, eu brinco para a mesma roda, as coisas acontecem de uma forma muito diferente e integrativas. Parabéns, viu, Luiz? Fiquei muito feliz de saber sobre a rádio, toda essa abertura, a doutora, da forma como ela está trazendo as coisas. Muito feliz mesmo. Que bom. Deixa eu te perguntar, eu sei que seu grupo cresceu, eu preciso lhe perguntar isso. Eu sei que 25 anos de mercado, você abrangeu um pouco mais a sua área de atuação. Qual é o novo modelo de negócio que vocês trouxeram, que estão trazendo para as soluções empresariais? Olha, Luiz, quando nós fizemos 20 anos, eu senti que a gente já estávamos fazendo muitos sistemas. Nós criamos um app e eu comecei, a nossa equipe começou a estudar inteligência artificial. Na época, a minha filha estava fora do Brasil fazendo intercâmbio, ela estava ligada a uma grande empresa de auditoria e não estava mais na Criarc, porque chegou um momento que eu senti que ela precisava de uma experiência diferente e ela topou sair para uma outra experiência. E nesse momento eu faço sempre muitos cursos, eu nunca paro de estudar. E eu fui para um curso de tecnologia com o pessoal do Vale do Silício. E quando eu avisei para minha filha que eu ia para o Vale, que eu ia estudar, ia fazer um curso de imersão lá, foi muito interessante, que ela falou, mamãe, quero ir junto. Eu falei, nossa, filha, se interessou? Eu falei, então vamos. Então foi mãe e filha, isso inclusive gerou um documentário, sabe? Uma das empresas soube que mãe e filha ia para o Vale do Silício, a gente fez até uma gravação sobre isso, a gente já chamou muita atenção lá e fomos para o Vale, Luiz. Fomos para o Vale estudar, ver toda essa parte de inteligência artificial, dos carros que já não tinham motorista. Então, era assim, ir para o Google, ir para as universidades de lá, entender o que estava acontecendo lá. Quando eu voltei, a gente voltou, eu e a Andréia, assim, alucinadas de tanta informação. A Andréia largou a auditoria, a maior empresa de auditoria do Brasil e do mundo que ela estava na época, veio para a Criarc e nós resolvemos criar sistemas que tivessem começar a gestar a inteligência artificial. Na nossa festa de 20 anos, o nosso brinde foi um app para documentos pessoais e não para documentos profissionais. Então, a gente queria ensinar as pessoas a organizarem os documentos de sua casa. A gente fez o app, agora a gente já está num outro segmento com ele, a gente já está elaborando ele novamente. E dentro do que a gente faz, o que eu senti, as empresas hoje estão saindo da era de papel, tudo está sendo gerado já de forma eletrônica, e a gente criou algo que ninguém ainda nesse mercado fez. A gente incluiu, com uma parceria de uma empresa de assinatura digital, nós criamos um segmento dentro da Criarc. Na pandemia esse projeto ocorreu, todo mundo estava parado, a gente paralisou muitas nossas operações, mas no nosso segmento de desenvolvimento, como a gente podia trabalhar em casa, ele continuou. Então eu criei um portal de assinatura dentro do nosso sistema de gestão de documentação, onde as pessoas podem, vamos supor, você fez um contrato, você criou um contrato
e você pede para eu assinar dentro desse portal. Eu assino e esse documento é arquivado automaticamente no sistema. Isso gerou um ganho de tempo bastante grande e esse hoje é o nosso diferencial do mercado. É algo que ninguém fez ainda, Luiz, com a integração que a gente fez. Você ainda faz a venda? Assim, deixa eu lhe perguntar. Você ainda visita empresas, propõe seu negócio ou o seu grupo, as pessoas que estão ao seu redor fazem isso? Segunda pergunta, quantas pessoas ou quantas mulheres hoje trabalham no seu negócio? Hoje, Luiz, a partir do final do ano passado, a gente teve uma reestruturação nesse último ano muito grande, por conta da gente trabalhar muito no segmento de sistemas, porque eu vejo que é o futuro, né? Então, nós mudamos um pouco o plano de negócio da empresa e dentro desse novo plano, eu resolvi ir para a parte do conselho da empresa. Hoje eu faço parte do conselho da empresa. Quem vai nos clientes está à frente hoje é a diretora, que é a Elisângela, que eu já citei, Sim. e a minha filha Andréia. Sim. E temos também nessa parte direta de documentação de assinatura digital, eu tenho o Henrique. Então, essas 3 pessoas que estão diretamente com o cliente. Eu participo normalmente de reuniões, né, para quando a gente precisa elaborar um grande projeto, que precisam de muita visão, então eu sempre estou perto ajudando. Então hoje eu estou mais, eu digo, na parte como segundo plano, olhando o mercado e trazendo inovação para o mercado, para a empresa. Então eu não estou na linha de frente. A minha equipe hoje está exercitando essa linha de frente. Perfeito. Parabéns, viu, Elisângela? Elisângela, Elizabeth. Elisângela é a diretora. É a diretora. Mas parabéns também para a Elisângela, porque ela está ali na linha de frente, dialogando com as empresas. Dizer que o trabalho de vocês é fundamental. Realmente nós estamos passando pelo novo processo de uma nova era e digital para a gente. A inteligência artificial é fundamental para agilizar, inclusive, os contratos, os acordos comerciais. E muitos estados já têm feito isso, mas a gente vê que é uma necessidade muito grande no mercado privado. Então, parabéns, a gente agradece, não é, Luiz? E aí, pode ir, Luiz. Doutora. Então, a gente agradece, Elizabeth, a gente quer se colocar à disposição, dialogar com você mais e, quem sabe, trazer essa inovação aqui para o estado da Bahia, dialogar com algumas empresas. Aqui no estado a gente tem trabalhado também bastante com essa questão do empoderamento das mulheres, a participação das mulheres e trazer essas empresas inovadoras porque é um mercado promissor. Sim, doutora, muito obrigada pela sua visão. E eu digo que as mulheres, em algum momento que estiver aqui em São Paulo, podem entrar em contato aqui com a gente, que a gente mostra a empresa, o que a gente puder fazer também nessa parte. A gente está aqui à disposição, trazendo isso, mostrando, eu digo, há um aconchego muito grande das mulheres que estão aqui, mulheres que já passaram, Luiz, hoje a nossa equipe está em torno de 15 mulheres, e nós temos, eu digo, muitas mulheres que a gente dá suporte porque elas estão fazendo trabalhos como autônomas, isso a gente acha também muito importante. Nós formamos muitas pessoas dentro da CRIARC, dentro da nossa metodologia hoje. Então, a gente passou por um momento tão incrível, sabe, Luiz, que muitos funcionários que passaram aqui, que foram para outras empresas, até em outros segmentos, recomendam a gente. Eu tenho clientes que veio de indicação de funcionários nossos. Isso me deixou muito feliz, porque são pessoas que passaram por aqui, gostaram do trabalho e recomendam o nosso trabalho. Elizabeth, eu quero lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado. Aproveitar e mandar um beijo para Elisângela. É a única baiana que não conhece nada da cidade dela, viu? No dia que eu tava lá conversando com ela, perguntei uma coisa, ela falou, não sei. Eu falei, não é possível, você não é de Salvador. Você não é da Bahia. Você não é da Bahia. Ela, não, porque olha só, veja bem. Mandar um beijo para ela também, mandar um beijo para sua filha Andréia. Muito obrigado por sua entrevista, muito obrigado por por contar um pouco da sua história, contar um pouco do seu negócio, contar um pouco da sua gestão.
Nós estamos aqui à disposição. O grupo e o programa é voltado ao micro, pequeno empreendedor e empreendedora, sendo mais abrangente. E você é o que eu posso chamar uma daquelas mulheres que faz. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Obrigado por sua participação. Excelente domingo para você e para todo mundo, viu? Luiz, eu agradeço muito você, toda a equipe, estar participando hoje. Me honra muito a estar falando com uma emissora que tem essa sensibilidade, que tem esse crescimento, que estamos juntos nesse segmento, a doutora, né, como ela está junto, como ela está ajudando a influenciar. Eu digo que cada mulher representa todas as mulheres. Então, que essas mulheres se sintam representadas também pelo nosso trabalho e que não esqueçam dos seus sonhos, do seu coração, que é possível, e continuem. Eu agradeço muito, Luiz, a toda a tua audiência, essas mulheres se sintam abraçadas. E agradeço muito a vocês. Elizabeth, muito obrigado. Pessoal do Grupo Criarc, um beijo para todo mundo aí, um excelente domingo. Até mais, viu? Até a próxima.